pastorzão, pela oportunidade. Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família, pastor Manuel, que até então ainda continua no departamento de ensino? Continua? Então, acho que é por isso que também, né, uma das razões também pela qual estou aqui, obrigado pela oportunidade, pelo convite, que já milita no campo do ensino religioso há décadas já, né? Pelo menos há uma década, tenho certeza. Quase 2 décadas militando na área da educação religiosa, da educação cristã. E é importante a gente ter pessoas do gabarito dele, bem como de outros, porque, irmãos, religião é aprendizado. Então, por mais que a gente seja pentecostal e expressa com muita vivacidade a nossa paixão por Cristo, a gente também precisa adorar a Deus com os nossos sentidos, amém? Paulo disse, cantarei no Espírito, mas também cantarei com entendimento. Orarei com o Espírito, mas também orarei no entendimento. Então chegou a hora agora a gente usar o entendimento. Não que não estivéssemos usando o entendimento na expressão da adoração. Mas a gente precisa entender, nós como assembleanos, como pentecostais, que a gente é tão interessado na palavra como somos interessados nos dons. Amém? Vamos lá. Verso de número 5, diz assim. E aconteceu no dia seguinte, reunindo-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. Verso de número 7. E pondo-os no meio. Eu queria que a gente repetisse isso aqui no 3. Vamos lá? 1, 2, 3. E pondo-os no meio. De novo. 1, 2, 3. Beleza, agora só comigo. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel. Pode tomar o seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, e também me dê a sua atenção por caridade. Vamos lá. Meus santos, o livro de Atos dos Apóstolos é o primeiro, e por que não dizer o único, nesse sentido, documento historiográfico dos 27 livros do Novo Testamento. Ou seja, a maioria dos livros, se não todos ou quase todos, eles são relatos históricos, ninguém duvida disso, mas descarregados de palavras pastorais, exortativas, teológicas, aconselhamento de modo geral. Pergunta Paulo, João do Apocalipse, as epístolas gerais, sobretudo os evangelhos. O livro de Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas, e a gente sabe que seria uma espécie de volume 2 do seu evangelho. Então, ele escreve o seu evangelho e agora escreve o volume 2, que é o livro de Atos dos Apóstolos, endereçado a um sujeito chamado Teófilo, que seria aí na tradução um amigo de Deus, ou um amante de Deus, amante você entenda no bom sentido, como aquele que ama, ok? Não sabemos exatamente quem é esse sujeito, já que ele não aparece nunca mais no Novo Testamento. Nunca mais ele aparece no Novo Testamento. A gente sabe também que Lucas ele era um médico, e aí eu começo assim, né, a dar algumas informações que são próprias da ciência chamada teologia, que é a ciência que eu faço parte. Embora Lucas fosse médico e, digamos assim, um historiador lato sensu, porque se você perguntar a um historiador de verdade se Lucas é um historiador de verdade, o historiador de verdade vai dizer que ele não é um historiador de verdade. Não me pergunte para repetir, porque eu não vou ter verdade para poder repetir. Brincadeira. Por que ele não seria um historiador de verdade? Porque um historiador de verdade ele está mais preocupado com fatos e pouca sua opinião. Lucas ele está interessado nos fatos, eu acredito intensamente nisso, mas ele emite ali a sua teologia, o seu palpite, a sua opinião. Então, o que é o livro de Atos dos Apóstolos? O livro de Atos dos Apóstolos são relatos históricos, eu não estou duvidando isso, eu não sou louco, mas ele consegue colocar uma pitada daquilo que ele crê e ele não coloca de si mesmo, ele coloca do Espírito, meu Deus do céu. Mas ele coloca ali uma redação final que nós, estudiosos da Palavra de Deus, leitores da Palavra de Deus, sinalizamos que ali Lucas está pontuando o que ele entende, repito, pelo Espírito Santo, o que seriam os elementos que não podem faltar para aquele que se constitui igreja e, portanto, deseja viver intensamente o que é ser igreja no decorrer dos séculos, a começar pelo século I, onde se tem a gênese da igreja, a origem da igreja. Espero que todos aqui estejam entendendo. Diante disso, esse sujeito chamado Teófilo, que é quem vai receber o livro de Atos dos Apóstolos
colado ali no Evangelho de Lucas, a gente pode dizer assim, é alguém que tem interesse em ser igreja, ser constituído igreja e entender como é que funciona esse negócio. E quando eu digo esse negócio, eu digo com muito respeito e reverência à Santa Igreja de Jesus. Esse rapaz pode ter sido o sujeito que pagou para que Lucas, que não é uma testemunha de Jesus, Lucas não foi discípulo de Jesus, atenção para esse dado, ele foi discípulo dos discípulos. Diferente de ser discípulo de Jesus, ele é discípulo dos discípulos, o que significa dizer que Lucas é um discípulo da segunda geração, especificamente discípulo de Paulo, você conhece o texto, vai fazer o que a gente pode chamar hoje de pesquisa de campo. Provavelmente foi à Palestina. E lá obteve testemunhos das testemunhas. Olha só, obteve testemunhos das testemunhas e diante disso relata tanto o seu evangelho como também o livro de Atos. Bom, quando ele fez isso? Palpite, não tem certeza. É provável que ele tenha feito isso durante a primeira prisão de Paulo, que é quando, aliás, o livro de Atos se encerra, ou seja, Atos capítulo de número 28, menciona o Paulo preso em Roma, aguardando o julgamento, aguardando a audiência perante o imperador, a pedido do próprio Paulo, e Paulo permanece lá preso quanto tempo? 2 anos, quem pensou 2 anos acertou. Então, durante esse período que Paulo permanece preso, 2 anos, Lucas está livre. Lucas pode ter, portanto, voltado para documentar, aproveitando o tempo em que Paulo está enclausurado, Paulo está preso, para poder registrar tanto o seu evangelho como o livro de Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque se a gente entender que Atos dos Apóstolos é posterior à morte de Paulo, fica a seguinte pergunta, sendo Lucas um amigo de Paulo, sendo Lucas um historiador lato sensus, sendo Lucas um teólogo, sendo Lucas sabedor da morte de Paulo, por que ele não escreve o episódio da morte de Paulo? É provável, portanto, que Paulo estivesse vivinho da Silva quando Lucas escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Sendo assim, a gente pode considerar que o evangelho de Lucas não é tão antigo assim, levando em consideração que Atos é depois de Lucas. Pergunto, teria Paulo conhecido a autoridade dos evangelhos? Respondo para você, não. Paulo não conhece a autoridade dos evangelhos, ou seja, Paulo está escrevendo as suas cartas, Paulo está enviando os documentos e sempre que ele quer provar alguma coisa que ele considera útil para a igreja, ele não cita nenhum evangelho. O que significa dizer que os evangelhos ainda não haviam ganhado, digamos assim, autoridade canônica no tempo de Paulo. Gente, eu espero não estar fazendo isso aqui um seminário. Mas calma aí, vamos lá, devagarzinho. Vai ficar tudo certinho. Como ainda não havia autoridade canônica, onde Paulo vai apelar? Paulo vai apelar para a tradição. Repita após mim, para a tradição. Só mais uma vez, para a tradição. 2 tradições especificamente. Tradição de número 1, a ceia do Senhor, ou a última ceia. Paulo apela para essa tradição. Segundo, a ressurreição, que é que nós vamos falar aqui. Então, sempre que Paulo quer provar uma coisa, ele sabe que os evangelhos talvez já estivessem circulando, mas ainda não tem autoridade canônica, ou seja, eles ainda não estavam lendo aquilo ali como palavra de Deus. É importante avisar isso, a gente vai chegar lá, que Paulo e Lucas, ele cita alguns textos que falam que esses textos seriam de Jesus, mas não se tem a presença desse texto nos evangelhos. Eu estou indo devagarzinho, pessoal, para a gente poder compreender. Eu sei que essa igreja é muito ensinada, vai entender. Por exemplo, Atos 20 e 35 é um texto que todos nós conhecemos. É um texto de Paulo, mas é uma citação, digamos assim, do Senhor Jesus, que diz assim, mais importa dar do que receber. Aí Paulo diz assim, recordando as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo que disse, 2 pontos, mais bem-aventurada coisa é dar do que o quê?
Me prova onde está esse texto nos evangelhos. Abra aí Marcos, Mateus, Lucas e João. Esse texto não está lá. Mas Paulo conhece um texto que ele está citando como palavra de Deus e não está nos evangelhos. Recordando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, 2 pontos, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Onde está esse texto de Jesus? Que Jesus não escreveu nada, mas Jesus mencionou e os evangelistas escreveram nos evangelhos. Pode procurar, não vai achar. Não vai achar. O que significa dizer que havia... Meu irmão, pelo amor de Deus, entenda isso aqui por caridade. Havia muita gente escrevendo, entre aspas, palavras, no plural, de Deus. Lucas está sabendo disso. Lucas, então, vai compor o relato mais fidedigno do conceito de palavra de Deus, que é o seu bloco Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro, ele era lido, digamos assim, como volume 1 e volume 2, ou capítulo 1 e capítulo 2. Isso vai acontecer na história da igreja no século 2 e século 3, que um bendito crente, que a gente não sabe quem ele é, mas ele é bendito porque é crente, colocou o Evangelho de João como uma espécie de hambúrguer no meio de 2 pães. Então você tem Mateus, Marcos, Lucas, Atos. Só que aí algum crente entendeu. Bom, como a gente está lendo Mateus, Marcos, Lucas, bota João. Então João, atenção, como se fosse um hambúrguer. João é o hambúrguer, Lucas, Atos, o pão. Quem gosta de hambúrguer, levanta a mão. Tem gente que não é crente, que não gosta. Brincadeira, brincadeira. Entenderam, pessoal? Então por que a gente tem dificuldade de compreender muitas vezes essa obra de Lucas? Por causa do hambúrguer. Por causa do Evangelho de João. Então a gente termina Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu quero te convidar, por caridade, a você fazer uma experiência. Vê se não vai ficar muito fácil para você poder compreender. Terminou o Evangelho de Lucas, já passa para Atos dos Apóstolos. Ou seja, por hora, esquece João, que tudo vai ficar arrumadinho de maneira linear na nossa cabeça. E aí, o que vai acontecer? Eu vou conseguir pensar em Atos com a cabeça de Lucas. Eu vou conseguir pensar em Lucas sabendo que eu vou encontrar alguns elementos em Atos. Eu vou pregar, vai ter uma mensagem boa aqui pra gente. Mas, por enquanto, é importante a gente pensar isso aqui. Vou dar um exemplo para você. Um exemplo. O Evangelho de Lucas conta a história de Jesus evangelizando 2 discípulos no caminho de Emaús. Quem conhece essa passagem, diga amém. Olha só, essa passagem começa 2 homens comentando sobre a crucifixão de Jesus, os últimos acontecimentos em Jerusalém. Se aproxima Jesus, pergunta sobre a última boa nova da cidade. Eles então perguntam, o senhor não está sabendo? Não, não estou sabendo. Despretensiosamente, não estou sabendo. Ah, você não está sabendo então da história de Jesus? Papapá. Jesus vai conversando com eles, entra na casa com eles, começa a evangelizá-los, né? Perguntar sobre as últimas boas novas, até que ele então parte o pão, e nesse ato de partir o pão, os olhos deles se abrem e eles, puxa vida, nós entendemos que era ele. E não ardia o nosso coração quando ele anunciava a palavra. Sabe o que aconteceu logo depois? Jesus o quê? Sumiu. E eles voltam para poder dar a boa nova daquela experiência que viveram com Jesus. Ok? Fazendo o texto aqui resumidamente. O Lucas é tão inteligente, mas tão inteligente, que ele vai pegar uma outra história agora para me colocar nela. De que maneira? Ele pega o Filipe, Atos capítulo de número 8, e conta uma história muito parecida que Jesus fez em vida, em carne e osso. Por que não dizer dessa maneira? Um homem que volta lendo a Bíblia e não entende. O Espírito que fala, Filipe, se aproxima. Ele se aproxima. Entendes tu que lês? Como eu vou entender se alguém não me explicar? Sobe aqui. Filipe sobe ao carro. Vê se não é igualzinho o texto do discípulo de Emaús. Vai caminhando, vai convencendo o sujeito reage. O que eu posso fazer para poder ser batizado? Filipe, nada. Se você confessar de todo o seu coração, você vai ser batizado. Ministra ali para ele o batismo. O que acontece com o Filipe depois? Escuta, vê se a história não é muito igualzinha. Alguém embaraçado no caminho, precisa de um conselho, precisa de uma orientação, precisa ser evangelizado. Ele começa a vida confuso, termina ministrando a Santa Ceia. O outro começa a vida confuso, termina sendo ministrado do batismo. Jesus desaparece,
Filipe também. Por que eu dei essa volta toda? Para poder dizer que Lucas escreve primeiro o seu evangelho querendo focar em Jesus. Escreve depois os Atos dos Apóstolos para poder focar no que se deve fazer a partir de alguém que tem conhecimento de Jesus. Eu e você. Então, eu não quero que você leia o livro de Atos dos Apóstolos só pensando em historiografia. Não, joga isso fora. Porque tem muito crente que está lendo, uau, que coisa maravilhosa, que coisa bendita. Não, se veja aqui. Se veja aqui, porque ele está pegando os pressupostos que ele desenvolveu no seu evangelho e está desenvolvendo em Lucas para que o leitor se veja agora. Então, irmãos, por muita caridade, eu quero dizer, esqueça essa ideia de ficar só lendo o livro de Atos dos Apóstolos e não se adequar a algum tipo de personagem aqui. Eu só espero que não seja um opositor ou pecador, bem menos o demônio. Então, quem eu sou quando bato o olho nesse texto? Eu sou o discípulo. Repita após mim. Eu sou o discípulo. Quem entendeu tudo isso até aqui, diga amém. Então, agora chegou a hora de eu mostrar um exemplo para vocês na prática. Já dei uma historinha aqui rapidinho, discípulos de Emaús, e agora o texto de Filipe. E agora eu vou mostrar para vocês o Pedro. O Pedro. Vamos lá. Agora sim, como diz os pregadores pentecostais, eu começo a pregar. Maravilha. Atos capítulo de número 4. Vamos lá, pessoal. Abrindo a Bíblia. Atos capítulo de número 4, verso de número 1, diz assim: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e ensinassem em Jesus, só um minutinho, em Jesus a ressurreição dos mortos. Olha aí. E lançando mão deles, o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte que, reunindo-se eles em Jerusalém, os seus principais, os anciãos e os escribas. Olha para cá e me dá a sua atenção, por gentileza. Vamos lá. A historinha é só um pouquinho longa, mas vai fazer sentido. Dois homens que a gente precisa ter um encontro com eles aqui. Esses homens são Pedro e João, dois apóstolos. Se a gente pensar esse mesmo texto contado no relato de Lucas, a gente vai encontrar alguns parentescos, algumas similaridades. Similaridade número 1, Jesus, Pedro e João, saguão do Sinédrio, assassinos de Jesus. Quem são os assassinos de Jesus? Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos quanto haviam da linhagem do sumo sacerdote. Por favor. 50 dias atrás, ou seja, antes da manhã de Pentecostes, Pedro e João foram os únicos dos 12 apóstolos que tiveram uma experiência com Jesus, é verdade que uma experiência ruim, nesse saguão, no saguão do Sinédrio. Atenção, Jesus acaba de jantar na noite de quinta-feira, revela o traidor. Nessa mesma noite de quinta-feira, pega os discípulos e leva todos eles para o jardim do Getsêmani. No jardim do Getsêmani, ele está orando, Pedro, Tiago e João dormindo feito uma pedra. Cristo é levado para o saguão do Sinédrio para ali ser julgado, para na sexta-feira de manhã, ser crucificado. Você conhece a história. Pedro acompanha, só o evangelho de João relata que João está no meio. Só o evangelho de João, porque Marcos, Mateus e Lucas contam que Pedro foi o único ousado a ir até dentro do saguão do Sinédrio. Então, o relato de Lucas vai dizer mais ou menos assim: Jesus está lá no meio, Jesus está no meio, Pedro vai, acompanha, não tem luz elétrica, gente, naquela época. O que tem é fogueira, é quinta-feira de noite, está próximo de entrar a madrugada. O texto bíblico diz para nós, não vai dar tempo agora de você abrir, que eles começam a identificar Pedro a partir de um fogo que está clareando ou clarificando o rosto de Pedro, e aquilo facilita a identificação. Então, ou seja, não sei se era uma noite fria, Jesus está no meio do Sinédrio, com aqueles homens chamados por Paulo de parede branqueada, Anás, Caifás, João, Alexandre, aquela cúpula toda. Pedro está no cantinho, querendo saber o que vai acontecer. O fogo resplandece sobre a face de Pedro, a primeira pessoa o identifica: tu és um deles. Ele nega: não sou não, meu filho, não sou não. Aí outro passa mais um tempo: você é um dele. Nega pela segunda vez e pela terceira vez, negou, ele diz: você é um dele, porque a tua fala te denuncia. Naquele momento, eu não me pergunte como eu queria que você imaginasse esse momento. Jesus está no meio de uma cena em movimento,
na qual ele é o principal protagonista da cena, porém em aspecto negativo, tem tempo para, ao ouvir a última negação de Pedro, olhar nos olhos deles e, segundo Lucas, chorar amargamente. É como se o mundo parasse, a sociedade parasse, os episódios parassem para que Cristo pudesse olhar para os olhos de Pedro e falar: Pedro, eu te avisei. Irmãos, está todo mundo falando alto, está todo mundo gritando, todo mundo cuspindo, batendo em Jesus. Dá tempo de Jesus parar após a terceira negação e olha para ele e fala: aí, Pedro, imagina, irmão, pelo amor de Deus, não vou fazer piada com aquilo que é sagrado. Imagina Jesus de baixo espancamento olhando para ele. Te avisei. É isso que o texto de Lucas intui. O João, segundo o Evangelho de João, é quem coloca, me permita aqui a redundância, Pedro para dentro. Coloca o Pedro para dentro. Então, se tem dois apóstolos que presenciaram Jesus sendo julgado pelas autoridades sacerdotais na noite de quinta-feira, quem são? Pedro e João. O tempo passou, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, permaneceu com os discípulos, foi assunto aos céus, depois de 50 dias, manhã de Pentecostes. Uau! Vive então a gênese da igreja, a origem da igreja, Atos dos Apóstolos começa a acontecer. Passado o milagre do paralítico da Porta Formosa, num belo dia, diz o texto bíblico, que após a realização desse milagre, aqueles mesmos assassinos, Anás, João, Caifás, Alexandre e toda a cúpula sacerdotal, chama agora Pedro e João e diz o texto bíblico que a gente leu, e pondo-os no meio. Atenção! Antes, quem estava no meio era o Senhor Jesus 50 dias atrás, talvez mais ou menos, não pode, talvez mais. Agora, aqueles dois que eram coadjuvantes, que estavam ali bisbilhotando, e pondo-os no meio. Irmão, ali era o tribunal da Inquisição. Era o mesmo lugar onde Jesus, mais de 50 dias atrás, estivera e foi o acusado. Ali era o banco dos réus. E aqueles dois discípulos que foram presenciar o relato, agora são colocados ali no meio. E o de Lucas é tão detalhista que ele diz assim, ó, e pondo-os no meio, agora atenção para a pergunta. Com que poder ou em nome de quem você faz isso? A mesma pergunta que fizeram para Jesus. A mesma pergunta que fizeram para Jesus. Quando Jesus estava lá, nesse mesmo lugar. Irmão, vou fazer uma piadinha aqui, ó. Nesse mesmo lugar, no mesmo horário, no mesmo canal. Jesus no meio, e eles perguntam para Jesus, com que poder ou em nome de quem o Senhor faz isso? O silêncio toma conta do ambiente. E Jesus responde, 50 dias depois, provavelmente mais, agora aqueles dois estão ali, a mesma pergunta, com que poder ou em nome de quem você faz isso? Lembra que eu falei? Lucas pega, conta a história do Senhor, conta Atos dos Apóstolos para que eu me veja agora como discípulo. E quando ele faz isso, ele vai dar o seguinte detalhe. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, pá, prega a palavra de Deus. Quem está entendendo, por favor, diga amém. Dê essa volta toda de novo para poder dizer para você a primeira lição sobre o que é ser igreja de verdade. Segundo Lucas, ser igreja de verdade é continuar onde ou de onde Jesus parou. Explico isso aqui. Há um equívoco em nosso meio quando a gente diz que o fim do ministério público de Jesus foi suspenso na cruz do Calvário. Isso é verdade. Só que na noite de quinta-feira, noite essa que Jesus está no centro do sinédrio, posto ao meio, ali Cristo não pertence mais a si, mas agora pertence ao Estado, minha gente. Cristo, naquele momento, naquela noite de quinta-feira, pertence ao Estado. Então, por que não dizer que ali, exatamente naquele lugar, naquele X, naquele quadrado, foi o fim do ministério público de Jesus, porque a partir daquele momento em diante, Jesus pertence ao Estado. Tem menos de 12 horas de vida. E aí, não me pergunte por quê, mas o texto bíblico está querendo nos fazer entender que Pedro e João precisam voltar ao mesmo lugar onde 50 dias atrás, talvez mais, Cristo deixou de pertencer a si e começa a pertencer ao Estado, para que exatamente daquele momento em diante a igreja possa surgir, crescer e se desenvolver.
O que isso tem a ver comigo? A gente precisa entender que nós somos igrejas exatamente para continuar de onde Jesus parou. Onde Jesus parou? A partir desse entendimento, ele conduz os discípulos ao mesmo lugar que ele parou e diz: é daqui para frente, é daqui para o mundo, é daqui para a sociedade, é daqui para ganhar o mundo. Então, me parece que há uma pretensão de Deus, é claro, em conduzir os discípulos ao entendimento de que eles precisavam perpetuar de onde Jesus parou. E aí eu vou perguntar, e não vou responder. Se eu fizesse essa pergunta para você, meu filho, qual seria um breve resumo sobre a obra de Jesus? Tudo bem que a resposta talvez seja densa, seja muito longa, mas em poucas palavras, se Jesus está me conduzindo para continuar onde ele parou e de onde ele parou para frente, como eu posso resumir o ministério de Jesus? Não fala nada. Qual seria o resumo do ministério de Jesus? Não tem como a gente entender que somos igrejas, de acordo com o livro de Atos dos Apóstolos ou de acordo com o próprio Evangelho de Lucas, se a gente não entender essa, entre aspas, essa filosofia, essa lógica, essa dinâmica. Atenção, minha gente, se eu acabei de mostrar para vocês que o Filipe é alguém que está replicando ações semelhantes àquelas de Jesus relacionadas aos discípulos de Emaús, aqui também há uma outra réplica de Jesus encarando o Estado, eu não estou falando de anarquismo aqui, de Jesus encarando o Estado, enfrentando uma força opressora e confessando quem é o Senhor Jesus, no caso, Jesus confessando a sua atividade messiânica, ou seja, diante da voz e da pressão dos adversários e dos opressores, Pedro e João, 50 dias atrás, negaram especificamente o Pedro. João não tem relato. Agora você tem eles no mesmo lugar, no mesmo ambiente, no mesmo X, diante dos mesmos executores, e você tem um Pedro falando cheio do Espírito Santo. Então, minha gente, a gente precisa buscar essa resposta. Jesus me chamou para quê? Jesus me chamou para dar continuidade à obra que ele fez. Isso aqui é uma pergunta e uma resposta que a gente já sabe. Agora, a coisa fica mais feia quando eu pergunto: qual é a obra que Jesus fez? Qualquer resposta que eu der aqui vai ser uma resposta sempre minimizada diante da grandeza dos ensinamentos de Jesus. Claro que vai ser. Qualquer resposta que eu der aqui vai ser sempre uma resposta unilateral, mas é uma resposta que você, crente, minimamente precisa saber, senão a tua vida cristã nunca vai ter sentido. Você está aqui para quê? Eu estou aqui, nem eu sei, pastor. Nem eu sei, está aí uma excelente pergunta, nem eu sei por que eu estou aqui, mas eu vim te responder. Você está aqui porque Cristo te traz para o mesmo lugar onde a vida dele encerrou, para dizer: agora vai daqui me representando. Vai daqui pregando, vai daqui superando, vai daqui evangelizando, vai daqui enfrentando os adversários, vai daqui enfrentando os opositores. Meu irmão, Jesus nos chamou e a gente não vai ficar calado, não. A gente não vai ficar calado diante dessa sociedade que quer amordaçar a igreja. A gente não vai ficar calado diante dessa sociedade que oprime os valores cristãos. A gente não vai não, meu irmão, nem que seja necessário a gente estar sentado no banco dos réus. Então, Cristo está dando uma oportunidade para Pedro e João, principalmente para Pedro, quero deixar claro. Está dando uma oportunidade para Pedro superar aquele drama ali. Porque foi no mesmo lugar, diante das mesmas pessoas, diante de um ambiente cavernoso como aquele, que Pedro nega 3 vezes. Então, Lucas diz: então você vai para lá, e lá você vai ter a oportunidade de superar drama, de superar trauma, de superar negação, de superar traição. Por quê? Porque Cristo irá nos levar para o mesmo lugar onde ele terminou e vai incumbir a cada um de nós a tarefa de expandir o reino. Quem entende essa palavra nessa noite, irmão? Então, minha gente, pelo amor de Deus, você precisa dar sentido para a sua vida cristã. Vou pegar no seu pé, minha gente. Deixa eu pegar no seu pé. Eu tô vendo muita gente que continua com frequência na igreja, que continua intensamente ativo na igreja, mas perdeu o sentido da existência cristã. Perdeu o sentido da missão, perdeu o sentido do chamado, perdeu o sentido da vocação. Pergunte Lucas. Lucas vai, me permita, vai plagiar vários episódios, para a gente se ver na coisa. Para a gente se ver na coisa. Então, minha gente, eu posso dizer para você com a maior segurança possível, o que tem me feito caminhar durante esses 13 anos de fé cristã, ora cansado, ora ativo, ora animado, ora desanimado, confesso,
É o sentido da vocação. O que me faz sair de casa e vir até aqui pregar a palavra para vocês é uma oportunidade que eu tenho de dizer para mim mesmo, Senhor, eu vou lá para quê? Eu vou lá não é só para poder pregar a palavra de Deus bonitinho, direitinho, que eu não estou nem aí para isso não. É o sentido da vocação, é o sentido do chamado. É Cristo que me coloca no lugar onde ele terminou e diz, agora daqui para frente é com a minha igreja. Irmão, eu preciso dizer isso para mim todo dia. É isso que mantém o meu sangue no corpo. É isso que me mantém vivo. É isso que me mantém animado para poder desenvolver o chamado, pregar, vir aqui, me cansar, me extenuar. E eu estou vendo muitas pessoas que são cristãs, glória a Deus por isso, e perderam o sentido da vocação. Então sabe o que Cristo nos convida hoje? A voltar ao mesmo X, onde a vida dele se encerrou e passou a pertencer ao Estado, para que você se veja como aquele que vai dar continuidade. Aí o texto, ó Lucas dizendo, e pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem você faz isso? Lembra daquela palavra em francês? Isso aqui é déjà vu. Já viu isso aqui em algum lugar? Claro que você já viu, só que agora, isso aqui é minha, não está na Bíblia não, é invenção minha. Lembra que eu falei para vocês que no Evangelho de Lucas há um detalhe no relato que diz que o fogo resplandece sobre a face de Pedro, identificam Pedro. Tu és um deles. Aqui agora é outro fogo, meu filho. É o fogo do Espírito. É o fogo do Pentecoste. É o fogo que ilumina a face de Pedro e aqueles homens vão olhar para eles assim e vão ver alguma coisa diferente. Então, não está no texto, invenção minha. Não copia isso. Não copia isso que não está na Bíblia. O fogo que resplandece a face de Pedro o identifica um Pedro traidor e covarde, negador. Agora, depois da manhã de Pentecoste, o sujeito está irreconhecível. Calma aí que a gente vai chegar lá. Irreconhecível. Irreconhecível. E diante disso, a gente precisa perguntar, isso deve-se ao quê? 50 dias não tem como fazer teologia. 50 dias não tem como estudar tanta Bíblia até ponto de ficar tão afiado. Só podemos atribuir uma coisa. Aquela manhã de Pentecoste, investe Pedro com tamanha autoridade, com tamanha ousadia, que agora ele vai surpreender nada mais, nada menos do que o tribunal da Inquisição de Jesus. Eu não estou falando que ele está pregando para o pipoqueiro, não, com muito respeito ao pipoqueiro. Eu não estou falando que ele precisa ter uma ousadia para poder pregar para o vendedor de bala do trem. Não, eu estou falando que ele precisa ter ousadia para pregar para a gente que tem a caneta para ali decretar o último dia dele. É uma gente que tem o poder para dizer o seguinte, ó, vê lá o que você vai falar, que eu eliminei o seu Senhor nesse mesmo lugar há pouco mais de 50 dias. Rabadachuri andalabás. Vê lá, Pedro, o que você vai falar? Que o teu Senhor esteve justamente aí nesse lugar, hein? Então você imagina, na cabeça de Pedro, frações de segundos, irmão. Aqui eu neguei, aqui eu pipoquei, aqui eu amarelei, aqui eu não vou conseguir. E nesse tempo que as pessoas estão sofrendo de ansiedade, e complexos e mais complexos, e dramas e mais dramas, volta tudo! Volta tudo! Então, ó, vê lá o que você vai falar. Porque daqui você pode ir para a cruz, daqui você pode morrer. Agora o texto bíblico diz, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, principais dos sacerdotes e vós, anciãos, eu vou falar. Já começa assim, como a gente diz, né, no subúrbio, já chega com o pé na porta. E aí agora a gente vai observar o relato. Vamos lá, minha gente, vamos lá. O versículo de número 12, eu vou ler para você rapidinho. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Verso de número 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com quem? Com quem, pessoal? Então vamos lá, vamos voltar para a cena. Vamos voltar para a cena. Parede branqueada. Paulo chamava eles de parede branqueada, que era todo mundo de branco. Anás, João, Caifás, só galera que dá medo. Galera que fala assim, ó, dependendo do que você for falar, hoje é seu último dia. Não vai dar tempo de comer rabanada no Natal. Ok? Pedro, na pressão do passado, escute essa. Pedro, na pressão do passado recente, pouco mais de 50 dias, na pressão do passado, na pressão do seu presente, tudo isso passando em frações de segundo na cabeça do homem. Você acha que é mole? E pondo-os no meio, com que poder ou em nome de quem você faz isso? Na hora da resposta de Pedro, e Pedro começa a pregar. Aquele que negava, aquele que não conseguiu falar, agora é alguém que não consegue deixar de falar. Olha que coisa interessante. Aí eles começam, agora é a vez deles. Gente, olha para cá, agora é a vez dele.
Esse cara não é assim. Esse cara é covarde. Esse cara negou aí umas 3 vezes. A porteira identificou ele. O outro guarda lá identificou ele. Não sei, gente, não sei, não estava lá. Aquele ali também identificou. Esse camarada aqui, falando com a gente com essa ousadia, perdeu a noção do perigo. Claro que ele perdeu a noção do perigo. Claro que ele perdeu a noção do perigo. Então veja, tudo isso é uma cena. A coisa parece fílmica. De um lado, Pedro superando todos os estigmas. De outro, as pessoas perplexas. Quem é esse cara? Aí o texto bíblico diz, eles foram informados de que eram homens sem letras, indoutos, mas estavam maravilhados. Repita após mim assim, maravilhados. Mas fala um pouquinho mais forte, irmão. Maravilhados. Uau, maravilhados. Eu assim, rapaz, o que aconteceu com esses homens? Maravilhados e foram informados de que aqueles homens tinham estado com G. Glória a Deus. Primeira informação aqui, nesse versículo, informação de número 1. Eles são chamados de sem letras e indoutos, né? Sei que é um pouco chato ficar falando essas coisas aqui de grego, né? Porque parece que fica muito distante daquele que talvez não conheça o grego. Mas nós temos 2 palavras aqui que são interessantes para nós. O sem letra é a palavra grega que nós conhecemos como agramático. Há prefixo de negação no latim. Não gramático, sem gramática, sem letra. Qualquer semelhança com a história da Assembleia de Deus não pode ser mera coincidência. E os outros, indoutos, a palavra indouto aqui é a palavra grega que nós conhecemos como idiotai. Eles estão chamando, então, Pedro e João o seguinte, quem são esses agramáticos e idiotas? Quem são? Quem são esses idiotas? Só pode ter perdido a noção do perigo para falar comigo desse tom. Assino tua sentença de morte agora. Então, a lição que eu aprendo nesse texto é que todo mundo que se propõe a ser igreja, o Espírito Santo é o fator fundamental para a superação de estigma, barreira cultural, barreira linguística, barreira intelectual, barreira social. O Espírito transcende e nos faz superar tudo. Quem sabe eu estou falando para pessoas aqui que estão dentro de uma bolha, encapsuladas pelo passado por estigma racial, estigma social, estigma cultural, estigma intelectual. A igreja foi taxada de povo de gente pobre, sem cultura, sem Bíblia e sem nada, justamente porque viveu praticamente que pelos seus primeiros 60, 70 anos dentro desse estigma social. E sabe o que isso fez com a gente? Nos apequenou. Nos apequenou. Não vou falar com o juiz. Não vou falar com o médico. Eu não vou falar com o doutor. Eu só falo com gente do meu... Que conversa é essa? Que conversa é essa? Aí Pedro transfere. Lucas. Olha a maneira como Jesus se relacionou com toda a sorte de gente. Da elite ou a camada de substrato. A igreja é a mesma coisa. O mesmo Pedro que estava lidando com um paralítico nas escadarias do santuário, está falando agora para a elite política da época, na ousadia do Espírito Santo, meu irmão. Jovens, pelo amor de Deus, com muito respeito ao seu professor universitário, mas não baixa a cabeça não, com respeito a ele, com respeito à autoridade dele, mas quando se trata do assunto da fé, eu não vou negar não. Nem que esteja no fio da navalha, com a faca no pescoço. Fio da navalha, faca no pescoço, pergunta a Pedro. Aí Pedro diz, eu vou adiantar aqui, verso de número 19. Respondendo Pedro e João lhe disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus ouvir antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Oh, glória a Deus! Então nós temos aqui um Pedro que 50 dias atrás não conseguia falar nada zíper na boca, e agora nós temos um Pedro que 50 dias depois não consegue parar de falar e não quer saber quem é o interlocutor. Não quer saber quem é o interlocutor. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, eu tenho procurado dizer para mim, Senhor, Jesus disse isso, Paulo escreveu isso, Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus não nos deu o espírito de covardia. E a gente não vai sozinho, não. A gente vai no poder do Espírito Santo. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse. É isso que é ser igreja, segundo Lucas. É isso que é a redação que Lucas vai mostrando. Está vendo aqui? Jesus nos traz para um lugar para dar continuidade onde ele parou. No meio dos interlocutores, no meio de gente que tem a caneta para matar a gente. Mas a gente não vai negar, por quê? Porque Pedro agora tem uma mensagem que possui a carne dele, possui a vida dele, possui as vísceras dele. Minha gente, é isso. Ou a igreja é tudo para você, ou a igreja não é nada para você.
Não é nada. E a gente está vivendo pressão em cima de pressão. E as pressões são desse nível: políticas, sociais, intelectuais, raciais, culturais e por aí vai. Isso vai fazendo o quê? Só nos apequenando, só nos apequenando, só nos apequenando. E a gente vai vivendo debaixo de drama, debaixo de coisas semelhantes a essa. Vocês sabem muito bem que eu concluí agora, graças a Deus, o mestrado em teologia na PUC. Estudei no colégio católico. E lá só tinha dois pastores da Assembleia de Deus, eu e o Eliade Galdino da Ilha do Governador. E lá teve uma ocasião que foi estudado um artigo científico sobre um professor de filosofia da Universidade de São Bernardo do Campo, São Paulo, mais ou menos. E lá a gente estudou o artigo. A gente estudou o artigo do rapaz, depois do escândalo envolvendo uma deputada de São Gonçalo, acho que ninguém sabe quem é. E aí começa a enfervecer lá dentro. Ah, porque os assembleanos. Ah, porque os assembleanos. Ah, porque os pentecostais. Ah, porque os pentecostais. 2 semanas depois, um artigo para se estudar sobre pentecostalismo. E era um professor doutor em filosofia da Universidade de São Bernardo do Campo, criticando, colocando universal, Assembleia de Deus, mundial, plenitude do trono de Deus, quadrangular, todo mundo dentro do mesmo sacola. Aí quem fez a apresentação do artigo foi um professor batista, um pastor batista. Aí, ao final da apresentação, mas ele arrebentou com os pentecostais, arrebentou. Aí, um luterano falou assim: professora, se eu fosse assembleano, eu teria vergonha. Aí, um outro falou assim: ó, professora, tem assembleano na sala? Que era eu e Eliade Galdino. Eu levantei a mão, isso tudo virtual, online. Só levantei aquela mãozinha amarelinha pelo celular. Quase foi a pergunta. Com que poder ou em nome de quem tu fala isso? Irmão, só tem doutores na coisa. É gente que lê no mínimo 5, 6 idiomas. E eu, suburbano, do complexo alemão, calouro, mas inquietado ou inquieto com a coisa. Levantei a mão. Professora, posso falar? Com que poder ou em nome de quem tu fala isso? Douglas, cheio de raiva, disse... Falei, professora, com muito respeito. Respeito à senhora, respeito ao professor, mas eu encontrei aqui 4 erros terminológicos no artigo do professor. Terminológicos? Sim, 2 de terminação e 2 de anacronismo. É permitido que você fale. Aí, mostrei no artigo, página tal. Ele mistura pentecostais e neopentecostais. Desde 1980 já não se fala mais de pentecostais e neopentecostais como sendo um único movimento. São 2 completamente diferentes depois da década de 70. Beleza. O outro era falando das igrejas da primeira onda e da segunda onda do pentecostalismo e da terceira, que representa o neopentecostalismo ou os hiperpentecostais, para você entender. Universal, mundial, da graça, plenitude do trono de Deus e outras igrejas aí que são absurdas. Se você entrar, se vier um pastor dessas igrejas numa presbiteriana, ele vai para o discipulado e se batiza de novo. Pode ser pastor, é bispo regional, é dessas igrejas, volta para o discipulado e se batiza de novo. Porque essas igrejas não são reconhecidas como igrejas fundamentadas na Bíblia ou na tradição, são igrejas consideradas neopentecostais. Peguei ele. E 2 anacronismos. A professora falou assim: eu gostei do seu posicionamento porque você defendeu a sua tradição, defendeu a sua fé e defendeu, digamos assim, reconhecendo que você entrou na cova dos leões. Em outras palavras, é isso. Você entrou na cova dos leões. Então, vou fazer o seguinte, ela me pediu, aí eu treinei na base. Você vai fazer um artigo de resposta. Escreve um artigo, eu vou te dar o e-mail do professor e você vai mandar o artigo para ele. Ah, eu fiz. Eu fiz o artigo. Primeiro que eu não vou dizer não. Vou falar que não. Na hora eu levantei o dedinho e depois vou dizer que não. Fiz o artigo de contestação, enviei. Não recebi até hoje. Não sei por quê, mas eu só sei de uma coisa. Irmãos, não tem o que falar da nossa igreja, da nossa tradição, da nossa fé. Nós somos a maior expressão de fé popular desse país de extensão continental, meu irmão. A gente consegue hoje alcançar qualquer tipo de patamar, temos uma presença pública na política, nós temos uma presença pública na sociedade e agora estamos começando a ganhar presença pública na cultura também. Hoje qualquer um diz glória a Deus por isso.
Hoje muita gente diz que está repreendido e está amarrado. É sinal de que a igreja começa a avançar e influenciar culturalmente. Ainda que não seja uma verdade fundamental para aquele que a diz, é sinal de que a gente está mantendo a nossa presença pública na sociedade, sim. É sinal, minha gente. A gente não pode ignorar isso não, a gente não pode negar isso não. Então, meu irmão, eu estou vendo um Pedro aqui cheio do Espírito Santo que consegue superar todos os limites. Irmãos, essa palavra tem que ser profética para o meu coração, para o teu coração. Que Deus nos faça romper todos os estigmas, todos os enigmas que a gente vive hoje. Qualquer tipo de pressão que a gente vive, é o Espírito Santo, irmão, ele está incumbindo a igreja de superar tudo isso. E não só superar, mas vai ganhar admiração daquele que acha que a gente vai ficar calado. Não vamos não, meu filho, a gente não vai ficar calado não. A gente não vai perder a nossa fé pela negação. A gente pode até errar por intensidade, mas subtrair não! Não podemos, irmãos. Não podemos. Então, Lucas sinaliza isso em Atos 2, Lucas sinaliza isso em Atos 3, Lucas sinaliza isso em Atos 4, Lucas sinaliza isso em Atos 5, por causa do conselho de Gamaliel. Ele só vai mostrando como a igreja consegue romper todos os estigmas. Pode ler até o 28. Pode ler até o 28. Depois você me fala, pois é, a partir dessa chave hermenêutica, você vai bater o olho no texto e vai identificar os elementos. Vai bater o olho no texto e vai identificar os elementos. Continuando, já estou caminhando para o final. Olha o que o texto bíblico diz, verso de número 14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, não tinha nada de dizer o quê? Em contrário. Uau! Vai falar o quê? Contra fatos não há argumentos. Contra fatos não há argumentos. Deus vai levantar uma geração, e tomara que levante aqui nessa igreja, de gente que vai pôr o seu pescoço à prova, mas vai servir e seguir a Jesus com intensidade. Vai começar lá. É daqui para o mundo. Vai, meu filho. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E essa legião se levanta hoje, irmão, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Eu quero fazer parte dessa legião. Eu quero fazer parte desse grupo que vai romper, vai superar as barreiras culturais, sociais, políticas, intelectuais, financeiras. Vai romper. Vai romper. E tudo isso para quê? Para anunciar Cristo, sem vanglória nenhuma. Espero que você acredite em mim. Suburbano, pouca escolaridade, filho de uma mãe com 4 crianças, sem condições nenhuma, pobre, mas comia bem, graças a Deus. Todo pobre come bem, já reparou? Graças a Deus. Aqueles que não conseguem comer bem estão abaixo da pobreza. É sério isso. Pobre não faz viagem, mas come bem. Quem diz amém por isso? Comendo até demais. E Deus tem me dado a oportunidade de, através dessa vida no Espírito, de provar para mim mesmo que o Espírito Santo me faz superar e mostrar para eles que do outro lado, ou seja, do nosso lado, tem gente muito da ousada. Tem gente muito boa e de muita qualidade. Então, não se apequene por causa da sua fé, não. Muito pelo contrário. Hoje, o vento está em nosso favor. A fé está mais engrandecendo do que apequenando. Só você vê na mídia gospel aí. Só você vê na mídia gospel. Então, hoje, manifestação da fé, em alguns cenários, é engrandecedor. É engrandecedor. Agora, se o mordomo não sabe fazer coisa boa com isso, aí, meu filho, é outro papo. Agora, que hoje a fé cristã é precedente para a abertura de muitas portas para o envolvimento e a penetração do nome de Jesus, isso é factual. Factual. Caminhando para o final. O texto bíblico diz, verso de número 21, mas eles ainda o ameaçaram mais. E não achando motivo para os castigar, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Não vai levar na ameaça. Pronto, não vai levar na ameaça. Ameaçaram. Só que agora você tem um Pedro cheio do Espírito Santo. Vai bater o pé, o homem não vai correr não, virou pitbull. Diferença de tempo, 50 dias. Encerro aqui. Segura essa aí, crente. Segura essa aí. Se Pedro se tornou o que foi na história do cristianismo, e Atos dos Apóstolos vai sinalizar isso aqui, 50 dias, pouco mais, menos não é, por causa da palavra Pentecoste,
Ao que a gente pode atribuir essa transformação, por que não dizer essa metamorfose de Pedro? Vamos lá, vamos lá. Ao que uma pessoa poderia atribuir? Ah, pastor, eu estava mal e fui ao psicólogo, nada contra, deve-se procurar mesmo psicólogo. Melhorei, superei. Pastor, não estava bem, fui fazer umas visitas, melhorei, superei. Enfrentei o meu passado, me curei, superei. Beleza. Vários fatores que podem ser explicados aqui. Qual é o de Pedro? Qual é o de Pedro? Eu espero que você não tenha um pingo de dúvida, que é aquela manhã de Pentecostes. A manhã de Pentecostes, naquele cenáculo, é um antes e depois para Pedro. É um antes e depois para Pedro. Então, aqui que eu sou um pouco sensacionalista mesmo na fala. Então, falo que vou anunciar coisa bombástica, que não é. É simples. Se a gente não muda, se a gente não tem um momento de virada de chave, é sinal de que a gente está longe de ter vivido uma experiência genuinamente pentecostal. Porque uma experiência genuinamente pentecostal faz o quê? Virada de chave. Você tem um Pedro aqui, antes e depois. 50 dias? 50 dias? Não deu para mudar tanto, não. É pouco tempo. É pouco tempo só para quem não vive uma experiência. Quem vive experiência é da noite para o dia. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Saulo de Tarso, perseguidor da igreja. Lia o Antigo Testamento para acreditar que o Antigo Testamento estava embasando a perseguição aos crentes. Ou seja, leu o Antigo Testamento, encontrava ali na hermenêutica de Paulo razões para poder perseguir o cristianismo. Então ele está achando que o cristianismo é uma seita, aquela coisa toda. A experiência de Damasco, meio-dia. Cristo aparece para ele e diz na língua aramaica: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões. O sujeito tomba, já levanta cego, orando, jejuando, 3 dias. Beleza. Voltou a visão, ele lê o mesmo texto do Antigo Testamento para dizer: o cristianismo é profético. Então, escuta. Ele lê o mesmo Antigo Testamento para dizer: esse povo não presta. Depois ele lê o mesmo texto. Não tem Novo Testamento ainda na época de Paulo. Ele lê o mesmo texto. Cérebro é o mesmo. Olhar é o mesmo. Só que a experiência se tornou fator o quê? Hermenêutico. Ou seja, a experiência que ele vive fez ele olhar o mesmo texto que ele antes acreditava que estava dando base para ele perseguir. Agora estava dando base para ele ser um deles. Eu vou perseguir essa gente. Depois da experiência, eu sou essa gente. Uma experiência, meio-dia. Pedro, uma experiência antes das 9 da manhã. Você, experiência de congresso, experiência de festividade, experiência. A vida não muda nunca. Não estou falando de vida social, porque você trabalha, Deus te abençoa, você muda. Eu estou falando assim, aquela mudança nas vísceras. Nas vísceras, na genética, no DNA, metamorfose. Os caras estão olhando perplexo para eles. Esses caras não temem ao que eu fiz ao Senhor deles. Só pode ter uma explicação que foge da compreensão lógica. É o quê? O Espírito Santo. Encerro dizendo, minha gente, quem sou eu para colocar em dúvida a vida espiritual que você vive? Eu não sou maluco de fazer isso. Eu só digo uma coisa para você, experiência pentecostal de verdade, genuína, me transforma num antes e depois. Para pegar leve contigo. Uma experiência pentecostal de verdade, no mínimo me classifica como um antes e depois. Agora é contigo. Se você se vê, ou se alguém te vê, e não chega a esse prognóstico, lamento te informar.
Se não tem antes e depois, meu filho, pode não ter vivido uma experiência genuinamente pentecostal. Bom, e se tem? Se tem, glória a Deus, atingimos o âmago da coisa. Se não tem, a gente ainda está vivo. O Espírito Santo está autorizado por Deus a ainda passear no nosso meio. Cristo ainda anda no meio dos 7 castiçais. Ele pode fazer com que você hoje viva uma experiência genuinamente pentecostal, uma experiência genuinamente que cause um divisor de águas. E não só eu devo olhar para você e lhe ver como um antes e depois, mas a sociedade vai lhe ver como um antes e depois. Os seus familiares vão lhe ver como um antes e depois. O seu líder na igreja vai lhe ver como um antes e depois. O seu filho deve lhe ver como um antes e depois. Se isso acontecer, você viveu uma experiência genuinamente pentecostal. Vai para onde o Senhor terminou e começa daqui para frente. Que Deus te abençoe. Oh, glória a Deus. Fique de pé, por gentileza. É isso, minha gente. E aí, sabe o que acontece aqui para comprovar? Quando Pedro chega e dá notícia para o pessoal, eles vivem o que o próprio teólogo pentecostal, né? Os teólogos pentecostais falam isso. Segundo Pentecostes, você já ouviu falar isso? Pastor, o que é isso? Segundo Pentecostes? Pentecostes foi um só. Eu sei que o Pentecostes foi um só, mas em Atos capítulo 4, Lucas mostra que houve um tremor de Deus, foi cantado aqui, eu estava lembrando na palavra que ia pregar enquanto estava louvando. Foi o tremor, e nesse tremor, todos eles, Senhor, capacita os teus servos para que falem com ousadia a tua palavra. E ele, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Sabe o que Lucas bota ali? O que a gente chama de segundo Pentecostes? Como uma espécie de palavra comprobatória, de confirmação, que aquilo que Pedro e João fizeram teve o ok de Deus. Não somente teve o ok de Deus, como Deus revestiu aqueles homens e falaram: se prepare para a próxima experiência. Experiência do capítulo 5. Sabe com que eles vão estar? Gamaliel. E eles não vão se calar. Eu quero fazer uma oração e encerrar. Tenho procurado dizer para mim mesmo que eu quero ser tudo aquilo que prego. Quem me acompanha na rede social viu que eu postei uma crise que eu vivo. Lendo um texto de Lutero, Lutero disse que o pregador, ele é uma, abre aspas, contradição ambulante, uma fraude autorizada. Pô, aquilo acabou comigo. Aquilo acabou comigo. Perguntaram para Lutero: Lutero, o que é um pregador? Pregador é uma contradição ambulante, uma fraude autorizada. Fraude. Aí ele explica. Por que uma fraude autorizada? Porque agora ele precisa praticar tudo aquilo que ele antes pregou para o outro. Só que ele é autorizado porque Deus chamou ele para esse negócio. E é uma fraude porque não consegue praticar aquilo que ele mesmo ensina para o outro. Então, perguntou para Lutero: quem é o pregador? O pregador é uma fraude autorizada. Ele não desclassifica o pregador, mas ele tenta dizer: pregador, você tem a obrigação de pregar tudo aquilo que você agora pediu para o outro. E eu tenho isso no meu coração, irmão, eu tenho isso no meu coração. Eu nunca vou ser moralista, falar assim: você tem que fazer como se a coisa não sobrasse para mim. Não, começa aqui. Começa aqui de mim. Quem me conhece sabe disso. Então, quando eu prego, às vezes eu prego assim com entusiasmo, com fervor, mas a minha consciência é abatida. Por quê? Porque eu me vejo na mesma condição como se estivesse aí sentado para receber. Então, eu quero fazer essa oração agora, e não é oração por você, é oração por nós. Para quê? Para que a gente também possa viver essa experiência do Pentecoste que nos provoque o antes e depois. Que essa experiência pentecostal nos faça ir lá e ter a concepção: aqui o Senhor encerrou, então daqui para frente eu dou continuidade. Essa experiência pentecostal que nos faz superar qualquer tipo de estigma, qualquer tipo de barreira. Irmão, eu tenho procurado dizer isso para mim: Senhor, não quero ter vergonha do teu nome nos lugares onde mais as pessoas criticam o Senhor ou abusam do seu nome ou não acreditam no Senhor. Se é pastor, sou. Se é crente, sou. Mas eu não quero pensar 2 vezes. E dependendo de quem... Não tem conversa, irmão. Podemos estar no olho do furacão, faca no pescoço ou no fio da navalha. Se é crente, eu sou.
Você é da Assembleia de Deus? Eu sou da Assembleia de Deus. Igual lá, o pessoal faz piada? Fazem piada, irmão. Fazem piada. Eu tento ser teólogo na Assembleia de Deus, fazem piada. Pô, pentecostal? Com teologia. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira que aquele povo, aquela raça quer isso. É desse jeito. Eu falo, realmente, em parte você tem razão, que o povo não dá muita importância para isso, não. Mas, em parte, eu acredito que um pastor ele é condenado à esperança. Ele precisa acreditar que as coisas podem mudar. E eu tenho visto isso com os meus olhos. Tenho louvado a Deus, porque Deus está despertando um povo com desejo de conhecimento frio. O que é aquele desejo de conhecimento frio? Ensina a palavra, meu irmão. Não fica exigindo reação de ninguém, não. Ensina a palavra. E deixa que o povo reaja espontaneamente. Ficar induzindo, multidão. Para com isso. E não vão levar na ameaça. Na ameaça não vão levar, não. Feche seus olhos, Pai. Nessa noite eu me uno aos meus irmãos. Eu sou essa pessoa, Deus. Eu sou essa fraude autorizada que Lutero falou. Alguém que precisa estar alinhado a tudo aquilo que ele pede aos outros. E hoje eu pedi mais uma vez no teu nome. E agora chegou a minha vez de aceitar. Ser posto ao meio e ouvir com que poder ou em nome de quem você vem assim. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Então Douglas, cheio do Espírito Santo. Então meu irmão, cheio do Espírito Santo. Então a minha irmã, cheia do Espírito Santo. De tal maneira que vai trazer uma perplexidade. Porque não vem de nós mesmos, vem de uma autoridade de fora para dentro. Que nos investe, que nos capacita e nos faz. Sem temer o fio da navalha ou estar no olho do furacão. Falar do teu nome. Falar dos teus feitos. E o nosso ponto de partida vai ser exatamente no lugar onde o Senhor terminou. E nós vamos até a nossa morte. Nós vamos anunciar ao Senhor com ousadia, com medo, é verdade, com muito medo de represália. Mas eu creio no Espírito Santo que nos faz superar tudo isso. Pouco tempo ou muito tempo, Deus é quem sabe. Mas eu acredito que uma experiência verdadeira marca em nós um antes e depois. Ajuda a sua igreja, Senhor. Ajuda o pastor dessa igreja a conduzir essa linda congregação, essa linda igreja, esse lindo campo. Como tu já tem guiado o teu filho. E que seja assim para a glória do teu santo nome. Nós oramos assim no nome de Jesus. Se você quer, diga amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Tenho muito que mudar, Pai, meu Pai, me ajude a melhorar. Pode ser mais um aplauso aí? Mais uma maravilha? Glória a Deus! Lá fora, na saída, se você quiser e se você puder, você vai ter a oportunidade de adquirir os livros que Deus tem me dado a graça de escrever. Eu sou autor de 6 livros. Hoje só tenho 3, alguns estão esgotados. Vai sair agora meu próximo livro, mês que vem, Apocalipse. Lá fora, se você quiser, você vai ter a oportunidade de levar um livro sobre Paulo em Atenas, Atos dos Apóstolos, do 13 ao 19. Eu falo isso aqui. Esse livro chamado João Batista, Sacerdote de Rua, Profeta do Povo, considero o meu melhor livro. E esse livro aqui também sobre Atos dos Apóstolos, porém, tratando sobre um subgrupo da igreja, os helenistas, Atos capítulo de número 6 até o 11. Então, grosso modo, hoje, aprove ao Senhor eu trazer aqui 2 livros que podem te ajudar a compreender Atos, a te ajudar de verdade, com muito respeito. Né? Não são livros de mensagem, são livros de teologia. Não é livro que você vai ler uma vez e depois vai abençoar. É um livro que você precisa colocar na sua biblioteca que você vai precisar. Você é professor de escola dominical, você é ensinador, você é pregador, de alguma maneira você pode se valer dessas pesquisas que Deus tem me dado a graça de fazer e publicar. Então, lá fora, você vai ter a oportunidade. Qual é o valor? R$30. R$30 máquina de cartão de crédito, de débito, Pix, fé. Leva lá, você vai abençoar a minha vida e vai ser abençoado também. Obrigado, pastor Natanael. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima. Querendo Deus.